Amigos, amigas, queridos, para que servem as emoções? Em primeiro lugar, o que é emoção? É uma transformação no nosso organismo e também no nosso psiquismo, que é consequência de um estímulo, seja externo ou interno, e essa emoção é que nos possibilita avaliar o ambiente, né? Vem vindo um leão, eu fico com medo e aí eu vejo que estou em perigo. E aí nós nos adaptamos ao ambiente. Eu fujo, né? Existem as emoções primárias, que são natas, nascem conosco. Medo, raiva, tristeza, alegria. E as emoções secundárias, que são aprendidas, ciúme, inveja, vergonha. E essas emoções secundárias têm a função de nos proteger das emoções primárias. Mas as emoções secundárias são desadaptativas, são desorganizantes. Por exemplo, a depressão, ela pode estar encobrindo a raiva. Então aqui a depressão, uma tristeza constante, profunda, é uma emoção secundária e tem assim a função de nos proteger da raiva. Emoção primária. Bom, e as emoções primárias também, para que servem, né? Para nos preparar, para nos motivar para a ação, né? Estou com medo do leão, o que eu faço? Luto ou fujo, né? Também serve para fazer uma rápida avaliação dos estímulos do meio ambiente, até por questão de sobrevivência. E também para controlar as relações sociais, a forma como o outro me vê, como eu vejo o outro, como reajo ao outro, como o outro reage a nós, e para comunicar como estamos nos sentindo. No passado, as emoções eram mal vistas. Achava-se que as emoções atrapalhavam a razão, o intelecto e atrapalhava até o livre-arbítrio. E por exemplo, o Lao Tse, filósofo chinês que viveu no século VI a.C., escreveu o famoso Tao Te Ching, né? Onde ele diz que para viver uma vida virtuosa é preciso agir sem desejo, sem ambição e sem submissão às convenções sociais. O Siddhartha Gautama, né, que o Buda, filósofo hindu, viveu no século V a.C., nos ensinou que o caminho do meio é que nos leva à felicidade, à iluminação. Então, o caminho do meio, nem aqui a austeridade, a abstinência de um lado, nem a autoindulgência, né? Eu posso fazer tudo, nem a sensualidade do outro. E o sofrimento, segundo Siddhartha, é consequência da frustração dos nossos desejos, das nossas expectativas. As expectativas são apegos, segundo o budismo. Por outro lado, né, o Heródoto foi um geógrafo, historiador grego, viveu também no século V a.C. Ele conta que os antigos persas, quando precisavam tomar uma decisão importante, o que eles faziam? Eles se embriagavam para que as emoções viessem à tona, para que essas emoções se manifestassem livremente. Depois, sóbrios, eles relembravam o que veio à tona para decidirem. Mas, o que nos diz Freud? Já no século XIX, XX, Sigmund Freud, pai da psicanálise, que o nosso intelecto
só pode funcionar de maneira digna de confiança quando afastado das influências dos fortes impulsos emocionais. Então, sob fortes impulsos emocionais, o nosso intelecto se transforma num joguete dos nossos instintos, dos nossos afetos, que são emoções e sentimentos. Então, por exemplo, uma pessoa que está com raiva, uma pessoa que está apavorada, ela pode até se tornar insensata, tomar umas atitudes estranhas, né? Um comportamento inadequado. A ansiedade, o ódio, o medo alteram a nossa percepção da realidade. As emoções podem falsear os nossos julgamentos. Aí a gente lembra do alerta de Jesus para a gente não julgar, porque na medida em que julgarmos, também seremos julgados. Além do que, a ansiedade é uma espécie de angústia ou aflição que leva a uma autorreprovação, a um sentimento de culpa que afeta a forma de agir. O Freud também explicou que a ansiedade é decorrente de uma luta entre os nossos instintos, que estão lá no id, e as nossas noções morais, que estão lá no superego. Então, é a luta entre, eu quero, mas não devo. Vou ceder ao quero ou vou ceder ao não devo? Quem ganha essa luta, né? E todos nós temos, assim, uma enorme diversidade de interesses, né? E como é que as pessoas agem nessa luta entre o id e o superego? Entre o querer e o dever? Alguns se submetem cegamente às regras, aos interesses alheios, ao seu severo superego, porque eles não querem entrar em conflito com outras pessoas, não querem ser mal vistos, não querem ser excluídos do grupo. Outros estão no extremo oposto, fazem guerra a tudo e a todos porque buscam atender unicamente seus próprios interesses. Aí a gente lembra de Siddhartha Gautama, que ensina que a felicidade está no caminho do meio. E a psicanalista americana Karen Horney, que viveu no século passado, diz que as nossas motivações inconscientes, que são os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos interesses, as nossas convicções, as nossas simpatias, então essas motivações inconscientes é que vão determinar as nossas ações e os nossos sentimentos. Por isso, não basta, diz ela, um vago conhecimento das nossas atitudes. Atitude é assim, são as nossas intenções e os nossos propósitos que vão determinar as nossas ações. Então, não basta um vago conhecimento das nossas atitudes, mas é preciso ter uma noção clara, né, que as nossas atitudes têm uma força e uma influência muito grande na nossa conduta. Então, precisamos pensar nas consequências. Por isso, né, o saudável é olhar para dentro de nós, para as nossas emoções. Porque se as emoções estão descontroladas, mal gerenciadas, reprimidas, negadas, nós vamos agir sem pensar. Nós vamos perder o autocontrole. Vamos agir assim, controlados pelos nossos impulsos, por esses desejos lá do id, né? E tem uma coisa assim que nos ajuda muito. As nossas emoções vêm acompanhadas de alterações fisiológicas. Então, a emoção é uma alteração fisiopsíquica, né? Então, uma emoção forte, a gente chora, treme, a gente grita ou a gente ri. E aí fica mais fácil, né? Com essas alterações fisiológicas, a gente perceber o que a gente está sentindo. Então, as emoções são valiosas oportunidades de autoconhecimento
de autoaprimoramento da nossa autoconsciência. Olhemos para elas com muito carinho, com aceitação e para poder gerenciá-las. E tem mais, os impulsos, né? Aquilo que vem lá do nosso inconsciente, dizem os estudiosos, são produtos das nossas experiências, das nossas elaborações mentais. Então, eles podem ser modificados pela aprendizagem, pelo estudo, pelo esforço consciente. Isso é o que também os pensadores falam do conceito de reflexividade, parar para refletir. São aqueles pensamentos profundos de autoanálise para a gente se conhecer melhor e mudar aquilo que está nos prejudicando, aquilo que está nos levando ao adoecimento, seja do corpo físico, seja da mente, seja um adoecimento nos nossos relacionamentos ou até espiritual. Amigos queridos, agradeço muito a atenção, os comentários que algumas pessoas deixaram lá no canal, agradeço muito o carinho. Que a paz do Mestre esteja sempre conosco.